Olá, aqui é o Túlio Faria do DevPlano, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Nesse vídeo a gente fala um pouquinho sobre Schema Validation e como que a gente pode utilizar Schema Validation com inferência de tipo, utilizando o Zod. Bom, se você não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever agora, tá? Já clica no sininho também, já deixa seu like no vídeo para ajudar esse vídeo a chegar a cada vez mais pessoas. Bom, seguinte, por que a gente precisa de um Schema Validation? E o que é esse Schema Validation? O que acontece? Quando a gente está trocando dados em um sistema, geralmente em JavaScript, etc., a gente geralmente troca dados no formato JSON. Então imagina que eu tenho uma pessoa que o nome, que tem um campo name, e o valor dele é Túlio Faria. O que acontece? Como a gente tem esse objeto aqui, né, então o JSON ele não é tipado, a gente não tem como controlar ele muito, a gente precisa de alguma ferramenta para validar se eu tenho nesse objeto aqui a propriedade nome. Né? Então, inclusive, passando por algumas regras aqui para saber se esse nome é válido e tudo mais. E aí, por exemplo, eu poderia colocar também o e-mail aqui. Então, também checar se o e-mail está presente nesse objeto dinâmico e se ele obedece algumas regras. Uma ferramenta bastante comum, né, uma biblioteca ou um módulo bastante comum, é o IUP para fazer isso. Mas nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como que a gente pode fazer com o Zod, tá? Principalmente porque ele tem a inferência de tipo para TypeScript, que é uma coisa bastante bacana. Então, só para a gente ver o que é esse Schema Validation e essa inferência de tipo, eu vou criar um projeto novo, tá? Eu tenho uma pasta nova aqui, vou dar um npm init-y, vou instalar aqui o TypeScript. Eu já tenho o TS Node na minha máquina, tá? Então, só para a gente saber, vou dar um tsc-init para a gente iniciar um projeto e criar o tsconfig e npm install Zod. Tá? Então, se você já estiver criando um projeto com o Next, com TypeScript, etc., basta você colocar npm install Zod, que já vai estar tudo feito. Bom, seguinte, tenho tudo certinho aqui, não preciso mexer em nada no tsconfig, nem nada. Vou criar aqui um novo arquivo. O que acontece? Geralmente a gente vai ter, nos nossos sistemas, a gente vai ter esquemas, né? Então, que são os formatos de JSON que eu espero que meu sistema suporte. Então, por exemplo, nesse cenário aqui eu posso ter um person schema.typescript. E aí o que eu vou fazer? Eu vou criar, então eu vou importar aqui o Zod, e eu vou criar person schema, e a partir do Zod, do Z, eu vou criar um novo formato. Então vamos supor que eu quero representar esse mesmo objeto que eu estava testando aqui. O que eu posso fazer? Eu posso definir que eu vou ter um name, e esse name vai ser do tipo z.string ou zod.string, e eu posso falar que o e-mail também é um z.string. Bom, até aqui, beleza. Qual que é a vantagem da gente fazer isso, tá? A gente consegue fazer algumas coisas que são bem legais, que é o seguinte. Imagina o seguinte, const result é igual person schema ponto safe parse, e eu vou colocar aqui o meu objeto. Então, name, test, e-mail, outro, blá blá. E depois disso, vou colocar um console.log result. Vamos ver o que vai acontecer aqui com esse formato nosso. Bom, tsnode, person schema. Então, olha só que interessante. Reparem que a gente tem um success true e o data, a gente tem name test e mail opa. Então, o que acontece? Mesmo que o meu JSON, ou meu objeto aqui, venha com mais coisas, o meu Schema Validator, né, então, que é o Zod aqui, o que ele vai fazer? Ele vai limpar isso para mim e vai deixar o objeto somente com os dados que eu preciso. Por que isso é legal?
Hoje em dia está muito comum a gente salvar JSON, por exemplo, no banco de dados. Então eu posso garantir que eu não vou salvar nenhuma sujeira. Então ele tem que passar por aquele esquema que é o esquema que a minha aplicação suporta, que é o esquema que a minha aplicação deseja, né? Então que ela sabe lidar. Então se eu passar ou alguém tentar passar algum valor aqui que não é válido, ele não vai deixar passar. Então ele vai limpar esse esquema para a gente, ele vai limpar esse objeto para a gente. E é muito comum a gente perceber também que muitas vezes, vamos supor que eu vou criar um usuário novo, e vamos supor que eu tenho uma propriedade aqui, isAdmin, e eu passe como true. Porém, para esse objeto aqui, para a criação de usuários padrão, eu não aceito o isAdmin. Então, eu posso ter esquemas diferentes que seriam os DTOs, né? Então, Data Transfer Objects, que a minha aplicação também suporta. Tá? Então, eu posso utilizar a partir do esquema com esse formato. Tá? Então, posso fazer isso também. E se a gente fizer de novo, ó, a gente vai perceber que ele vai limpar e vai tirar para a gente aqui o isAdmin. Então, a gente deixa as nossas entradas aqui muito mais sanitizadas. Outra coisa que é importante, se a gente fizer só o safe, o que ele faz? Tá? Ele vai gerar... se a gente fizer só o parse, o que ele vai fazer? Ele vai gerar uma exception se não for verdadeiro. Tá? Então vamos supor aqui que eu coloque um número, aliás, se não for válido, né? Então ele vai gerar uma exception para a gente. No caso do safe parse, ele não gera uma exception, ele só retorna o success como falso. Então fica bastante interessante para a gente. Ó, success false, Zod error, invalid type, expected string, received number. Tá? Então a gente consegue validar bem interessante. Bom, vamos fazer o seguinte agora. Vamos supor que eu queira fazer o seguinte cenário. Que eu queira que o meu nome aqui tenha no mínimo X caracteres. Então, eu posso definir aqui quantos caracteres que eu quero que tenha. 10, por exemplo. E aí eu posso rodar novamente. Túlio Faria tem mais de 10, vou deixar só Túlio. Vamos ver o que acontece. Olha lá, ele vai falar que precisa ter mais de 10 caracteres. E uma coisa que é bem legal, eu consigo, inclusive, também já personalizar qual a mensagem que eu quero. Então, se eu passar uma mensagem aqui, o nome deve ter mais de 10 caracteres. Se eu rodar novamente, a gente vai ver que no erro a gente tem a mensagem de erro aqui. Tá? É lógico que se você precisar internacionalizar e etc., você pode colocar aqui uma chave de tradução, né? Então, uma chave para você buscar no seu arquivo de tradução para mostrar para o usuário. Mas olha só que legal. Muito pequeno, né? Too small, que é o código dele, o mínimo é 10. O tipo é string, inclusive true, e a mensagem mais de 10 caracteres. Outra coisa que é legal, a gente pode colocar, por exemplo, e-mail. Tá? Então ele vai checar para a gente se o e-mail é válido. Então olha só, invalid e-mail. E a gente pode colocar, inclusive, precisa ser válido. Se a gente rodar novamente, a gente vai perceber que a gente consegue trocar a mensagem. Mas o mais legal aqui é o seguinte, a gente consegue fazer uma inferência de tipo, tá? Então, o que acontece? Se a gente olhar aqui no result, a gente vai perceber o seguinte, que ele já tem aqui para a gente, quando ele retorna, o name e o e-mail. Então, se eu colocar aqui data, eu vou saber o formato de data. Vamos colocar data aqui, ó, só para ele parar de dar aquele erro. Peraí. Então, ó, se result .data. Vamos ver aqui, por que eu errei. Então, olha só, vamos voltar aqui. Espera aí, que eu fiz alguma coisa errada. Vamos só voltar aqui para fazer ele passar.
Então, olha só, success true, result.success. Então, result.data, aqui vai existir. O TypeScript já fez isso para a gente. Então, olha só, se eu olhar o data, a gente vai ver que o data tem name e e-mail. E uma coisa que é muito legal, percebam que o Zod ele inferiu, né? Então ele tirou a partir desse esquema o tipo. E aí a gente pode fazer, inclusive, a exportação desse tipo. Então eu posso pegar, por exemplo, person é igual a z.infer. Então eu quero inferir o tipo type of person schema. Então o que eu vou fazer aqui? O meu person agora, ele é o tipo extraído do meu person schema. E aí o que é legal? Se eu quiser, eu posso fazer o seguinte, person é igual a result.data. Se eu quiser deixar bem explícito, né? Porque ele já pega o tipo para mim aqui. Mas olha só que legal. E aí o que acontece? Eu consigo ter aqui toda a tipagem que eu quero. O que é legal daqui, tá? A gente consegue fazer código compartilhado entre o back-end e o front-end com os esquemas e com os tipos. Então a gente pode sincronizar esses dois lados da aplicação, tá? Utilizando o mesmo esquema e utilizando o mesmo tipo. Então a gente evita bastante erros, né? Então, principalmente, por exemplo, em projetos como o Remix, que a gente consegue fazer o back-end e o front-end muito próximos, né? Então a gente tem os data loaders, etc., que estão muito, muito próximos. A gente consegue fazer esse compartilhamento de tipos de esquema que ajudam bastante a gente manter o código mais coeso. Então a gente tem esse código, inclusive com mais segurança, porque a gente está evitando vários tipos de bug que a tipagem ajuda a gente a não cometer. Então, o que é bem legal aqui do Zod, essa inferência também de tipo é muito bacana, e também o fato dele funcionar tanto no back-end quanto no front-end. Então, posso utilizar esse esquema aqui compartilhado entre os dois lados, tá? Então, funciona super bem e é bastante bacana, tá? Então, mostrando um pouquinho para vocês aqui sobre o Zod. E o seguinte, uma coisa que é legal, tá? Se você pegar o site do Zod aqui, deixa eu voltar nele aqui, ó, zod.dev, a gente consegue ver todos os tipos que a gente tem de validação, tá? Então, UIID, regex para fazer uma expressão regular e assim por diante, tá? Então, não vazio, como que a gente arranca espaço no começo e no final, se ele começa com alguma coisa, termina com alguma coisa e assim por diante. A gente tem vários tipos de validação de datas, enums e assim por diante. Então, vale bastante a pena a gente checar as nossas entradas usando o Zod e compartilhar sempre que possível o código entre o front-end e o back-end, tá? Então isso ajuda bastante você a manter essa comunicação entre os dois lados de uma forma mais precisa. Bom, é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa de curtir e comentar aqui e eu te vejo no próximo. Valeu!